Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar. É isso aí, pessoal. Estamos de volta então para mais um episódio do nosso ZebraCast, lendo o livro de regras. Ninguém sabe muito bem como vai ser o formato desses podcasts daqui em diante, depois do livro, mas o que importa é que a temporada 1 é a leitura do livro. A gente está lendo e comentando. Quem já ouviu os outros episódios já ouviu a regra 1 e a regra 2. Não sei quantos episódios isso vai dar, porque eu não editei ainda. Se são 3, se são 4. Não tenho a menor ideia. Daqui a pouco a gente vai descobrir e aí vocês que estão ouvindo já vão saber que nós estamos no episódio que começa a regra 3. Hoje temos aqui participação pela primeira vez ilustríssima de Gênesis Cavalcante e Guilherme Cohen. Bem-vindos. Preparem-se para a loucura. Muito obrigado. Tamo junto. O primeiro episódio foi o único que a gente não fez isso. Nos outros todos a gente está indicando alguma coisa, um disco para o povo ouvir, ou um seriado para assistir, um filme para ver, enquanto está todo mundo de quarentena. Lembrando que eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, esse episódio. Talvez o mundo já esteja livre da ameaça do coronavírus, talvez o mundo tenha acabado, ninguém sabe. Mas no momento estamos em quarentena, todos em casa, saindo de casa o mínimo possível. Nosso Gênesis é médico, ele deve estar na linha de frente correndo atrás do prejuízo. De resto, está todo mundo em casa o máximo de tempo possível. Então vou abrir hoje para Cohen e Gênesis indicarem alguma coisa para divertir as pessoas que estão em casa sem nada para fazer. Então vamos lá, Gênesis e Cohen, ou um ou outro, indica aí alguma coisa para o pessoal assistir. Então eu indico Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Todo o álbum. Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Gênesis Cavalcante indica o álbum inteiro, que beleza. Cohen indica alguma coisa, vai. Eu vou indicar algo que tá na Netflix agora, O Poço, filme. Não entendi nada, ninguém entendeu nada. então assistam, porque se alguém entendeu, alguém me explica. O final, do nada acabou o filme, então... A gente pode aproveitar a quarentena para todo mundo assistir e montar vários grupos de discussão para tentar descobrir o que significa o filme. O que significa O Poço? Deve ser dos mesmos criadores de Interestelar, então. Deve ser dos mesmos criadores de Regra 10. Muito bom. Pensei que ele ia indicar o Garoto Safadão. Mas achei que o Renan já tinha feito isso. Não. Garoto Safadão. Então tá bom, pessoal, então estamos aqui nesse episódio começando a leitura da regra 3, provavelmente não vamos ler tudo de uma vez. Regra 3, períodos, fatores de tempo e substituições. Seção 1, início de cada período. Artigo 1, primeiro e terceiro períodos, letra A. Antes dos jogos, durante o aquecimento, os times já devem permanecer na metade do campo acordada previamente, ocupando até 5 jardas antes do meio do campo, do lado esquerdo de quem olha para sua área de banco. Ninguém vai cumprir isso, porque a gente não tem esse nível de organização ainda. Letra B, cada half, cada tempo, começa com um kickoff. Letra C, 3 minutos antes do horário marcado para o início da partida, o referee deve jogar o cara ou coroa no meio do campo, na presença de não mais do que 4 capitães de cada time e outro árbitro, indicando primeiro para que o capitão do time visitante faça sua escolha, do cara ou coroa, e antes do segundo tempo o referee obterá as escolhas dos times para o segundo tempo. Lembrando de novo aí, a gente já falou no primeiro episódio, na regra 1 lá, de não mais do que 4 capitães. Mas se o time tiver 5 e não for criar um problema, você também não vai criar um problema. A princípio, não mais do que 4 capitães. Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3 e pode ter 4. Dá para administrar tranquilamente isso. Até no momento ali. Sem dúvida é fácil de administrar isso. Letra D, durante o cara ou coroa, cada time deve permanecer em sua área de time. O cara ou coroa começa quando os capitães deixam as laterais e termina quando eles retornam às laterais. Lembrando que quem leva os capitães das laterais para o meio de campo é um árbitro, não é para os capitães saírem a caralha para dentro de campo para bater o cara ou coroa. Tem que esperar o árbitro levá-los até o meio de campo. Penalidade de 5 jardas do próximo ponto para descumprir alguma dessas primeiras 4 letras aí. Se tiver 5 capitães, pode aplicar 5 jardas já, então, é isso? Pode, mas não faça isso.
Letra E, o vencedor do cara ou coroa deve escolher uma das seguintes opções. Aí, antes de eu dar as opções, eu vou chamar a atenção para que todo mundo preste bastante atenção nesse momento, para depois não vir reclamar comigo que não sabia como é que funcionava. E também dar uma indicação aos árbitros que saibam exatamente como funciona o procedimento do cara ou coroa, quais são as opções de cada time, e a segunda opção e a terceira opção, para se vir algum time fazendo besteira, escolhendo a coisa errada, sabendo que está escolhendo a coisa errada, corrigir o time, ou pelo menos perguntar se ele tem certeza, dizer quais são as consequências da escolha que ele está fazendo, para ele não escolher errado sem saber o que vai acontecer depois. Senão ele pode chutar 2 vezes. Né? Se acabar chutando 2 vezes é o normal de quem comete esse erro. Então o vencedor do cara ou coroa deve escolher em uma das seguintes opções. Opção número 1, qual time fará o kickoff? Opção número 2, qual linha de gol seu time defenderá? E opção número 3, adiar a escolha para o segundo tempo. A letra F diz: o adversário deve então escolher a opção 1 ou 2 acima, conforme a disponibilidade. Então, se tirou o cara ou coroa lá, o time que ganhou escolheu a primeira opção. Qual time fará o kickoff? Ele escolheu que ele vai receber a bola, então o adversário dele vai fazer o kickoff. Sobra a opção número 2 para o time que perdeu o cara ou coroa, que é qual linha de gol o time dele vai defender. A letra G então diz: se o vencedor do cara ou coroa escolher a opção 3 acima, ou seja, adiar a escolha para o segundo tempo, então após a escolha do adversário, o vencedor vai selecionar o que sobrou. Então o que vai acontecer é, cara ou coroa, o time ganhou, o time que ganhou diz que quer adiar a escolha para o segundo tempo, o time adversário vai escolher qual time fará o kickoff ou qual linha de gol o time dele vai defender. E aí ele vai provavelmente escolher receber, significa que o time que ganhou o cara ou coroa vai fazer o kickoff, e aí eles, o time que ganhou o cara ou coroa, escolhe qual linha de gol o time dele vai defender. Para o segundo tempo da partida, o perdedor do cara ou coroa, ou o vencedor que escolheu adiar a escolha para o segundo tempo, deve escolher entre as opções 1 ou 2 acima. Então, de novo no segundo tempo, o perdedor do cara ou coroa, ou o time que escolheu adiar, vai escolher entre 1 e 2. Qual time fará o kickoff ou qual linha de gol seu time defenderá. Não existe aquela coisa de girar o campo automaticamente, não existe aquela coisa de quem começou recebendo vai chutar no segundo tempo automaticamente, não existe nada disso, tudo são escolhas. E isso é importante falar mesmo, que eu acho que o comum é o pessoal automaticamente mudar de lado sem ir falar com os capitães antes de começar o segundo tempo. Ô Daniel, explica um pouquinho melhor ali a questão das escolhas ali, acho que não ficou, ficou claro que tu leu tudo ali, mas só para explicar o nosso procedimento. Se um time não escolher entre adiar ou receber a bola, a gente tem que explicar o que vai acontecer com ele. Então, nesse ponto, a gente tem que explicar para os times. Né? Coroa chegar no segundo tempo, achar que vai automaticamente receber a bola e chutar, sem perceber que ele tinha uma escolha no momento e ele escolheu errado. Então, no momento do cara ou coroa ali, um dos times tem as duas escolhas, entre qual time fará o kickoff ou qual linha de gol ele vai defender. Seja porque o time que ganhou o cara ou coroa escolheu adiar, ou seja porque esse é o time que ganhou o cara ou coroa. Então ele vai escolher lá. Se ele escolher qual time fará o kickoff, significa que ele está escolhendo receber e o time adversário vai fazer o kickoff. Mas se por acaso ele escolher um gol para defender, a escolha dele for, eu quero defender esse campo, significa dizer que o adversário dele vai escolher quem vai fazer o kickoff. E no segundo tempo o adversário dele vai ter a escolha de novo. Então a gente tem que deixar claro isso na hora quando chegar no huddle. Eu tenho um exemplo sempre do Dallas. Eu até comentei no grupo da arbitragem sobre isso. Na semana anterior tinha tido uma confusão dessas, de escolha, que os árbitros corrigiram. Na semana seguinte, quando o árbitro foi fazer o cara ou coroa desse time, o time que ganhou escolheu adiar e o árbitro virou para o time adversário para eles e ao invés de perguntar o que eles querem, o árbitro simplesmente virou para o outro time e disse: vocês querem receber, né? E aí ficou aquela confusão, um olhou para a cara do outro, aí ele perguntou de novo: vocês querem receber, né? E aí alguém falou isso, aí ele falou: ótimo, vocês querem receber. Porque a gente sabe o que vai acontecer com mais clareza talvez do que os capitães, apesar de que eles deveriam saber. Então a gente pode direcionar as coisas para acontecerem do jeito certo. Outra forma de fazer é quando chegar lá, o time fez a escolha errada, o time disse que quer chutar, ou o time escolheu que quer defender um dos campos. A gente vira para ele e fala: tem certeza? No segundo tempo isso pode se repetir.
No segundo tempo, o seu adversário pode escolher receber e você tem que chutar de novo. E aí o cara vai pensar de novo. Se ele errar ainda de novo, tenta mais uma vez, explica de novo, faz o cara entender. Quando ele virar pra você e disser, cara, eu já entendi que eu posso chutar 2 vezes nesse jogo e ainda assim eu quero defender o campo tal. Ok, seguiu o jogo. É isso aí. Mas enquanto ele não te disser que ele entendeu que pode acontecer de chegar no intervalo e ele ter que chutar de novo, não deixa ele escolher a escolha errada. Não, a minha preocupação é o outro time achar que a gente está ajudando eles, entendeu? Eu fico sempre com essa preocupação na hora do cara ou coroa. Está ajudando, mas é pro bem do esporte. Mas esse tendencionismo é proposital, né? Esse tendencionismo é para que não ocorram injustiças, porque muitas vezes eles não entendem o que está acontecendo. E cabe a nós, né, como arbitragem, deixar o jogo equânime, deixar o jogo justo. Muitos acham que, tipo, se ele escolheu chutar no primeiro tempo, vai receber a bola no segundo tempo, que é o que a gente precisa explicar, que não vai acontecer isso. Cara, é meio padrão mundial essa postura de você induzir o acerto, entendeu? Vamos dizer assim. Não é um negócio do Brasil, não. Todo lugar é assim. Não tem por que você se sentir mal, não. E se o cara reclamar, você fala, cara, se acontecesse do outro lado, eu ia fazer a mesma coisa, entendeu? Basicamente isso. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo uma vez que eu fiz isso, que eu fiz essa correção com o time que escolheu errado. O time adversário reclamou, mas você tá ajudando ele. Eu falei, sim, tô ajudando eles assim como eu vou ajudar vocês quando vocês precisarem de ajuda. Segue o jogo. É só isso. É isso aí. Então as opções óbvias para essa primeira escolha tem que ser ou adiar ou receber. Se alguém escolher algo diferente disso, a gente explica e faz todo o procedimento que a gente comentou aí. Exatamente. Perfeito. Seguindo então, artigo 2, segundo e quarto períodos. Entre o primeiro e o segundo períodos, e também entre o terceiro e o quarto, os times devem trocar de linha de gol que defenderão. Percebendo então todo mundo que, na regra, o único momento em que manda trocar a linha de gol que defende é entre o primeiro e o segundo períodos e entre o terceiro e o quarto. Entre o segundo e o terceiro períodos não tem obrigação de trocar a linha de gol. Por quê? Porque o time vai escolher qual linha de gol ele quer defender. Letra A bola deve ser reposicionada exatamente no ponto correspondente em relação às linhas de gol e laterais e a sua localização no período anterior. Localização em relação à hash mark. Posse de bola, número de descida e distância a ser ganha permanecem inalterados. Então terminou o primeiro período ou o terceiro período, todo mundo que tem o cartãozinho lá de informações da arbitragem, anota em que posição a bola está, qual jarda, qual descida, para quantas jardas e qual a posição lateral da bola. E aí quando o umpire trocar a bola de lado e colocar na posição nova, todos os árbitros têm anotado e devem conferir a posição para ver que o umpire fez direito, porque se tiver errado é responsabilidade de todo mundo. Artigo 3, períodos extras. Vamos lá, porque esse artigo é longo e descreve todo o processo de prorrogação para não terminar empatado o jogo. O sistema de desempate deve ser usado quando um jogo está empatado ao fim de 4 períodos. Exceção, competições podem adotar regulamentos que permitam que um jogo termine empatado após 4 períodos, durante a temporada regular, decidindo por não adotar a prorrogação para desempate do jogo. Então isso é coisa de competição. Algumas competições as competições têm essa liberdade de escolherem o empate como um resultado. Porque na nossa regra, o empate é um resultado impossível. Então as competições podem achar que é mais fácil ter empate e seguir em frente para só ter o desempate, a prorrogação nos playoffs. Aplicam-se as regras de jogo de futebol americano com as seguintes exceções. Letra A. Imediatamente após o fim do quarto período, os árbitros devem instruir ambos os times a se dirigirem às suas áreas de time. Os árbitros se reunirão no meio do campo para reverem os procedimentos de desempate. Essa letra A é muito importante porque não é todo jogo que a gente faz desempate, então a gente passa muito tempo sem ver as regras de desempate. É muito importante os 7 árbitros se juntarem no meio do campo, ou 5, dependendo da sua competição estadual, se juntarem no meio do campo para conversarem e relembrarem como é o desempate. Ok? Letra B. Os árbitros levarão os capitães ao centro do campo para o cara ou coroa. O referee deve jogar o cara ou coroa no meio do campo, com a presença de não mais do que 4 capitães e outro árbitro, indicando para o capitão da visitante fazer a escolha. O vencedor do cara ou coroa não pode adiar sua escolha e deve escolher uma das seguintes opções. 1. Ataque ou defesa, com o ataque iniciando sua primeira série de posse na linha 25 adversária. Ou 2. Qual lado do campo, qual ponta do campo deverá ser usada para ambas as séries de posse daquele período de prorrogação.
Agora sim, se ele não escolher a bola, depois ele vai ter a bola. Automaticamente sim. Letra C, o perdedor do cara ou coroa deverá fazer a escolha da opção restante para o primeiro período extra e deverá ter a primeira opção de escolha para períodos extras pares. Então, primeiro período extra, segundo, terceiro, quinto, sétimo, PIN vão ser da escolha do time que ganhou o cara ou coroa e o perdedor vai escolher no segundo período, quarto período, sexto período, oitavo período. E sempre que terminar um período extra, em uma das end zones, o time que perdeu o cara ou coroa pode escolher a outra end zone para fazer o próximo período extra. Não é sempre na mesma end zone. O time que perdeu o cara ou coroa tem a escolha nos períodos pares e o time que ganhou o cara ou coroa tem a escolha nos períodos ímpares. Sim, maravilhoso, né? Fazer uma de um lado, uma do outro depois. Foi a torcida, né? Existe por causa de torcida, né? Obviamente, por causa de vantagem de campo. Tem algum campo que, sei lá, em algum lugar um campo fica metade, o povo atrás de uma endzone de um time e atrás da outra endzone do outro time. E aí os times querem ter a ajuda da torcida e levam o período extra para o lado deles. Esse é o motivo. Letra D, definição. Um período extra consiste de 2 séries de posse, com cada time colocando a bola em jogo por um snap na ou entre as hash marks na linha de jarda 25 escolhida, a menos que realocada por uma penalidade, obviamente, que se torna a linha de jarda 25 adversária, porque você está indo daquela linha de jarda 25 para a endzone mais próxima. O snap deve ser do meio entre as hash marks, a menos que o time de ataque escolha uma posição diferente antes do sinal de pronta para jogo. Após o sinal da bola pronta para jogo, a bola só pode ser reposicionada lateralmente depois de um timeout cobrado de time, a menos que ele tenha sido precedido por uma falta do time A ou faltas que se anulem. Letra E, série de posse. Cada time, então, um período extra são 2 séries de posse. Agora a gente vai ver o que é uma série de posse. Cada time mantém a bola durante uma série de posse até que pontue ou não consiga conquistar uma primeira descida. A bola permanece viva após uma troca de posse de time até que ela seja declarada morta. Entretanto, o time A não pode ter primeira para 10 se recuperar a posse depois de troca de posse de time. Então, durante o jogo, normalmente o time A tem lá segunda para 8. E aí faz um passe, é interceptado, o time B sai correndo com a bola e sofre um fumble, e o time A pega a bola e termina a jogada com a posse da bola. A próxima descida vai ser primeira para 10 do time A. Independentemente de onde eles recuperem a bola, a próxima descida vai ser primeira para 10 do time A. No período extra, isso não acontece. No período extra, o time A tem segunda para 8, faz um passe, é interceptado, o time B corre, sofre o fumble e o time A recupera. Terminou a série de posse do time A e vai começar a série de posse do time B. Aí o texto novo, isso é novidade esse ano e eu acho que é uma novidade que não vai ter grandes interferências no Brasil. A partir do 5º período extra, uma série de posse de um time será apenas uma jogada para um try de 2 pontos da jarda 3, a menos que reposicionado por uma penalidade. Já chamamos isso de disputa de try, já chamamos isso de, troca de tries, mas é o princípio da disputa de pênalti do futebol. Você não tem mais série de posse, você não tem mais várias jogadas, você não começa mais da jarda 25. A partir do 5º período extra, a bola é posicionada na jarda 3 e o time tem uma descida para conquistar um touchdown. Conquistou o touchdown, o outro time tem uma descida para conquistar o touchdown, conquistou o touchdown, empata, volta, repete isso, não conquistou o touchdown, terminou o jogo. Quando o jogo desempata, finalmente termina o jogo. Eu, particularmente, nunca passei do 2º período extra. Então eu acho que eu não vou ver esse procedimento no 5º período extra na minha vida. Talvez eu veja, mas a princípio eu acho que não vai acontecer. Alguém já chegou no 5º período extra? Eu nunca passei do 2º também. Então, eu queria dizer que eu já cheguei ao 6º período extra de um 0-0. Nossa. Jogão. Qual o esporte que foi, Jane? Isso aí? Futebol americano. Foi futebol americano ou foi flag? Não foi flag. De flag já teve mais e o 0-0 foi da hora. O americano não posso dizer o mesmo. Então a chance de... Assim, não tô dizendo que não vai acontecer a mesma coisa com esses 2 times que empataram 0-0 até a 6ª prorrogação. Era o primeiro jogo desses 2 times, né, Jean? Não.
Então, eu não sei se isso vai ajudar um jogo desse nível, assim, que você não conseguiu marcar nenhum ponto em 4 tempos, em 4 períodos e não conseguiu marcar nenhum ponto em 6 séries de posse. Não sei se isso vai mudar, você só tem uma chance para conseguir 3 jardas. Não sei se vai ajudar, mas enfim, Cara, vai. A tentativa é ajudar. Nesse vai, porque quase não teve first down no jogo. Mas se quase não teve first down, eles vão conseguir 3 jardas? 3 jardas eles até conseguem. Mas eles não precisam de first down de 10 jardas, precisam de 3 jardas. Pode dar algum acidente na natureza, eles conseguiam dar 3 jardinhas, alguém... As designações de time A e time B são as mesmas definidas na regra 2.27.1 que a gente viu aí há uns tempos atrás. Letra F, pontuação. O time que marcar o maior número de pontos durante o tempo regulamentar e os períodos extras será declarado vencedor. O que é óbvio, mas enfim. Deverá haver um número igual de séries de posse, como descrito em E acima, em cada período extra, a menos que o time B pontue de alguma forma que não durante um try. A partir do terceiro período extra, o time que marcar um touchdown deve tentar 2 pontos no try, e apesar de não ser ilegal, um try de 1 ponto do time A não marcará ponto. Então vamos lá, o que ele diz basicamente aí é que tem que ter um número igual de séries de posse para os 2 times no período extra. A menos que, quando o time A estiver na série de posse dele tentando pontuar, o time B pontue retornando uma bola para touchdown ou de alguma forma, sei lá, marcando um safety, conquistando um safety do time A. O período extra acaba porque o time B pontuou durante a série de posse do time A e o time A não tem a chance de pontuar durante a série de posse do time B. Até porque, se a gente fosse dar a série de posse do time B à frente no placar, tudo que o time B ia fazer era ajoelhar 4 vezes e acabar a série de posse, né? Então não teria chance do time A pontuar de qualquer jeito. Aí ele diz, a menos que o time B pontue de alguma forma que não durante um try, isso porque um try só vai acontecer depois que o time A pontuou na sua série de posse. Então você tem a série de posse do time A, eles marcam um touchdown, e aí vão para o try, e a bola é interceptada, ou tem um fumble, e o time B retorna para touchdown, o time A pontuou 6 pontos antes do time B pontuar no try, não terminou o desempate e não termina um período extra, porque agora o time B tem que ter a série de posse deles. Só para deixar claro aí, na NFL, o time que faz um touchdown, na primeira posse, a prorrogação termina. Na nossa, não. Nossa, mesmo se o time fizer um touchdown, o outro time ainda vai ter a sua série de pontos. Aí que faz a diferença. Isso aí. Letra G, falta após troca de posse de bola de times, é tratada especialmente pela regra 10.2.7, e a gente vai ver isso lá na frente, quando a gente chegar lá na frente. Mas isso é só pensando, série de posse do time A, eles são interceptados e aí acontece uma falta, ou do time A ou do time B. Essa falta vai ser tratada especialmente pela regra 10.2.7. H, timeouts. Cada time tem um timeout por período extra. Lembrando que período extra são 2 séries de posse. Cada time tem um timeout. Timeouts não usados durante o tempo regulamentar não são carregados para o período extra, então não adianta ficar economizando timeout. Timeouts não usados no período extra não podem ser carregados para outro período extra. Ou seja, de novo, não adianta ficar economizando timeout. Timeouts entre períodos devem ser retirados do período seguinte, ou seja, terminou um período e a gente vai mudar, vai começar o próximo período e um time pede um timeout, esse timeout já conta, no próximo período extra ele entra o próximo período extra sem nenhum timeout. Timeouts de televisão e rádio, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, são permitidos apenas entre períodos, primeiro e segundo terceiro, etc. Timeouts cobrados de times não podem ser estendidos para o uso de televisão e rádio. Então, se a televisão e rádio quiser fazer um timeout para eles também, eles têm que ficar dentro do tempo de timeout que a gente tem na regra. Os períodos extras começam quando a bola é posta em jogo através de um snap. Letra I. Na ausência de um timeout de mídia, depois do segundo e quarto períodos extras, haverá um intervalo obrigatório de 2 minutos. Essa regra é nova e ela foi criada para dar um descanso para os jogadores, para tentar diminuir a fadiga e chances de lesões. Então terminou o segundo período extra, a gente dá 2 minutos para começar o próximo. Terminou o quarto período extra, a gente dá 2 minutos. Eu nem tinha reparado nessa mudança aí, né? Provavelmente nem vamos usar, né? Mas é bom saber já. É bom saber que a gente tem que dar esse intervalo. E aí ele diz só entre o segundo depois do segundo e depois do quarto, porque a partir do quinto é disputa de try, não tem mais, é uma jogada para cada time e vamos embora. Uma jogada para lá, uma jogada para cá, uma jogada para lá, uma jogada para cá, até alguém sair campeão, vencedor desse negócio.
Mais longo do que o artigo número 3, só a AR número 313, que a gente vai ler agora. A menos que, durante um try, o time B marca um touchdown após interceptar um passe para frente, ou interceptar ou recuperar um passe para trás ou fumble, ou retorna uma tentativa de field goal bloqueada, isso num período extra. A arbitragem diz que o período e o jogo terminam e o time B é o vencedor, porque tem mais pontos no placar. Número 2, durante a primeira série de posse de um período extra, o time B intercepta um passe para frente, ou intercepta um fumble, recupera um fumble, e não marca um touchdown. A arbitragem então diz que a série de posse do time A está encerrada e o time B vai iniciar a sua série. O time B se torna o time A quando o referee declara a bola pronta para jogo. Essa R2 aí é porque muita gente acha que a próxima série de posse do time B, que interceptou a bola, começaria no final do ponto da jogada, onde ele terminou a jogada depois de ter interceptado, entendeu? Mas não, na verdade, começa uma nova série de posse na jarda 25. Isso aí, sempre que começa uma série de posse é na jarda 25. Número 3, durante a primeira série de posse de um período, a tentativa de field goal do time A é bloqueada e não cruza a zona neutra. O time A recupera a bola e corre para touchdown. A arbitragem diz que são 6 pontos para o time A e o time B inicia sua série depois do try. Número 4, a tentativa de field goal do time A é bloqueada e não cruza a zona neutra. A 23 recupera a bola e é derrubado além da linha necessária. A arbitragem diz que o time A mantém a bola para continuar sua série de posse, primeira para 10, de onde ele foi derrubado. Número 5, em primeira, segunda ou terceira descida, a tentativa de field goal do time A é bloqueada e não cruza a zona neutra. A 23 recupera a bola e é derrubado antes da linha necessária. Bola do time A, próxima descida, porque não era a quarta descida e o chute não cruzou a zona neutra. 6. Durante a primeira série de posse de um período, o time B ganha a posse da bola e então perde a posse para o time A, que A. marca um touchdown, B. não marca um touchdown. A arbitragem na letra A pontuação conta, e tanto em A quanto em B a série de posse do time A termina e o B inicia sua posse. Então no A, o time B interceptou, a gente já falou sobre isso. O time B intercepta a bola e depois perde a posse para o time A e o time A retorna para touchdown. Touchdown do time A, eles vão fazer o try e aí começa a série de posse do time B. No outro caso, o time B intercepta uma bola, depois perde a posse da bola para o time A e o time A não consegue mais avançar ou não consegue marcar o touchdown. Fim da série de posse do time A e o time B vai iniciar a série de posse dele da jarda 25. 7. Durante a primeira série de posse de um período, um fumble do time A entra na endzone do time B na segunda descida de uma série. O time B recupera o fumble e termina a jogada na sua endzone. A série de posse do time A termina e o time B inicia sua série de posse. 8. Durante a primeira série de posse de um período, B10 intercepta um passe para frente em sua linha de jarda 6 e termina a jogada na sua endzone. A arbitragem safety, 2 pontos para o time A. A série de posse do time A termina e o time B vai ser o próximo a colocar em jogo, primeira para 10 na linha de jarda 25. Aí a relevância dele ter dito a jarda 6 é porque lá na frente, lá na regra 8, a gente vai ler sobre a exceção do momentum, que a partir da jarda 5, se isso acontece, tem a exceção do momento, mas eu não vou falar sobre isso agora, eu só levantei essa bola aqui para o pessoal ficar atento. 9. A tentativa de field goal do time A está além da zona neutra sem ser tocada até que B17 comete um muff na linha de jarda 5. A 75 recupera na linha de jarda 3. A série de posse do time A continua. Primeira descida para o time A na linha de jarda 3. Tenho tanto que estudar isso ainda. Rapaz. Que loucura. Porque se o time B pega a bola e sofre um fumble, isso não acontece. Terminaria. Mas se ele comete um muff, ele transforma a bola numa bola viva e recuperável por qualquer time. Nossa senhora. Então tá bom. O cara veio pro podcast pra esclarecer algumas dúvidas e sai com mais. Eu tô bem tipo isso mesmo, mas eu já sabia que a regra de prorrogação era uma que eu não sabia direito não. 10. Na primeira série de posse de um período, o time A marca um touchdown. No try, o time B intercepta o passe e retorna para touchdown de 2 pontos. O time B começa a sua série de posse na linha de jarda 25, com o time A na liderança do placar da prorrogação, 6-2. Lembrando que se for o jogo que a Gianni apitou, o placar vai estar exatamente 6-2. Tristeza. 11. Após o fim da primeira série de posse do time A, o time B comete uma falta em bola morta. A arbitragem, o time B
começa a sua série de posse na linha de jarda 40, primeira para 10. Falta em bola morta, vai ter 15 jardas de penalidade do próximo ponto, que é a 25. Então o time B cometeu uma falta em bola morta, 15 jardas de 25, vai colocar a bola na jarda 40 e é primeira para 10. 12. Durante a primeira série de posse de um período, a 12 lança um passo para frente e é marcada uma falta por shift ilegal contra o time A. B25 intercepta o passe e B38 comete clipping ou comete uma falta pessoal ostensiva antes de B25 cruzar a linha de gol do time A, marcando um touchdown. A arbitragem então diz, e aí a gente começa a complicar e enrolar bem a cabeça das pessoas, inclusive a minha. A arbitragem diz: pontuação não permitida. As faltas se cancelam e a descida não é repetida. A série de posse do time A termina e, na letra A, quando com a falta do B38 foi o clipping, o time B inicia sua série de posse na jarda 25, e na letra B, que a falta foi por uma falta pessoal ostensiva, o jogador que cometeu a falta pessoal ostensiva é desclassificado e o time B começa a sua série de posse na jarda 40. Se aquela era zoneada, então... Essa é aquela aplicação especial pós-posse, né? Que é só pra try e... Prorrogação. Dá uma olhada nela aí pra mim, porque ele fala especificamente de falta pessoal ostensiva. Ele fala sobre ostensiva, faltas pessoais normais, tipo clipping, face mask, não carregam. Normais entram na... Ah, tá. Normais não carregam, mas ostensiva carrega. 13. Durante a segunda série de posse de um período, B25 intercepta um passe e cruza a linha de gol do time A com a bola. Durante a corrida, B79 comete clipping no meio do campo. Sem touchdown, ou o jogo termina ou o período extra seguinte começará com primeira para 10 na linha de jarda 25, uma vez que a penalidade não é carregada, porque é uma penalidade por falta pessoal depois de troca de posse e não é falta pessoal ostensiva. Se fosse falta pessoal ostensiva, ela seria carregada, como o Cohen já esclareceu pra gente aí na R anterior. Podia ter invertido a ordem, né? Eu acho que ia ficar mais claro. É verdade. Talvez dar esse exemplo antes de dar o exemplo com a penalidade que carrega, né? 14. Durante a primeira série de posse de um período, B37 intercepta um passo para frente e tem campo livre até a linha de gol quando ele faz um gesto obsceno em direção ao adversário mais próximo. Parabéns! Adoramos. Muito bom, o time dele ama ele agora. A partir de agora, o time dele é simplesmente fã dele todo, porque ele conseguiu, como diz aqui a arbitragem, a pontuação do time B é cancelada e a penalidade tem aplicação posterior. O time B inicia sua série de posse na linha de jarda 40, primeira para 10. Então não só ele tirou a vitória do time dele numa interceptação, como ele ainda colocou o ataque dele numa situação de merda para fazer ponto. Ok, seguindo seção 2, tempo de jogo e intervalos. Artigo 1, duração dos períodos e intervalos. O tempo total de um jogo normal deve ser de 48 minutos, divididos em 4 períodos de 12 minutos cada, com intervalos de 1 minuto entre o primeiro e o segundo períodos e o terceiro e o quarto períodos. A exceção é o intervalo de 1 minuto entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto pode ser estendido para um timeout de rádio e televisão, que a gente que está acostumadíssimo a jogos transmitidos pela televisão aqui, a gente sabe que quando eles precisam de mais tempo para passar os comerciais, a gente estende esse timeout. Desculpa, mas eu tô, tá? O último jogo que eu fiz foi assim. Significa que você está acostumadíssimo. Acho que sei qual jogo é. Boa, Pina. Tamo junto. Tamo junto. Nota: competições ou federações podem adotar regulamento que limite o tempo de jogo em 60, 48, 40 ou 32 minutos, contanto que cada período tenha o mesmo tempo. Volta e meia a gente tem essa discussão que talvez a modalidade feminina devesse ser menos tempo de jogo, que talvez a modalidade de preparação, né, de acesso do masculino pudesse ser um pouco menos tempo de jogo, porque a quantidade de jogadores é menor e aí os jogadores têm que dobrar nas posições de ataque e defesa, então talvez fosse melhor diminuir o tempo de jogo. Mas enfim, é uma discussão perdida, porque todo mundo é fominha e quer jogar os 48 minutos. Se fosse 60 minutos, todo mundo era fominha e queria jogar os 60 minutos. E só para referência, esse 48 minutos ele não é invenção brasileira não, ele é internacional. A IFAF joga 48 minutos. Letra A, nenhum período pode terminar antes da bola estar morta e o referee declarar o fim do período. Sério. Letra B, o intervalo entre tempos, ou halftime, deve ser de 20 minutos.
a menos que alterado antes do jogo por acordo mútuo da administração e de ambos os times. Imediatamente após o fim do segundo período, o referee deve iniciar o intervalo sinalizando o início do relógio do jogo. Para quem nunca viu isso nos Estados Unidos, e eu nunca tinha visto até ter a felicidade de ir para lá em 2015 e assistir uns jogos, quando terminou o primeiro tempo lá e os times foram saindo para o túnel, a arbitragem foi saindo para o túnel da arbitragem, o túnel que eles iam sair, e aí o referee parou na end zone, quando o campo já estava limpo, levantou o braço e girou o braço para rodar o relógio, e o reloginho do placar começou a rodar os 20 minutos. Bem legal isso. Só desses 20 minutos aí, que o kickoff tem que ser quando der os 20, né? Não esperar dar 20 para depois chamar e não dá mais. Exatamente. Assim como o timeout tem que ser de 1 minuto e meio e o snap tem que sair antes desse 1 minuto e meio, só que a gente sabe que a realidade não é exatamente essa, né? Letra C. É fortemente recomendado que a administração do jogo agende o kickoff inicial para não menos do que 4 horas antes do escurecer, definido como o pôr do sol do local ou a hora em que a iluminação artificial tenha que ser desligada. Então isso também é uma regra da IFAF. Eles recomendam que os times, quando forem agendar os seus kickoffs dos seus jogos, descubram qual é o horário que está marcado para o pôr do sol, para saberem que horas vai escurecer, e pensem 4 horas antes desse horário para que o jogo seja jogado até o final. D. Se um jogo, atrasado por 5 minutos ou mais, iniciar com menos de 3 horas e meia antes do escurecer, o tempo total da partida deve ser de, no máximo, 48 minutos. Letra E. Se um jogo, atrasado por 5 minutos ou mais, iniciar com menos de 3 horas antes do escurecer, o tempo total da partida deve ser de, no máximo, 40 minutos, ou seja, 4 períodos de 10. Esse era uma boa de aplicar, realmente. A gente tem que ter a responsabilidade de descobrir qual é o horário que escurece, então, para fazer isso também. É bem fácil de ver o essa... pôr do sol no Google. Bota pôr do sol, o dia, ele já aparece. Ué, não tem desculpa. A galera também não tem se preocupado muito com isso também, porque a gente tem feito jogos mais rápidos, né? Pôr do sol não é o horário que escurece, né, galera? Sim, mas o pôr do sol é uma referência que você tem como descobrir, né? Você tem como pesquisar. Exato. Mas sim, se você souber que escurece antes do horário do pôr do sol, você tem que saber o horário que escurece. A gente tem que saber, e as organizações dos jogos também tem que saber, porque a ideia é que o jogo seja jogado até o final. E se a gente tiver que reduzir o tamanho do jogo para que ele seja jogado até o final, que façamos isso. Ele tem aqui sempre como previsão um jogo de 40 minutos totais encaixam dentro de 3 horas. Ele diz aqui que um jogo de 48 minutos, que é o que a gente joga, né, os 4 períodos de 12, encaixa em 3 horas e meia. A gente tem feito menos do que isso, graças a Deus, porque a gente não tem televisão, porque a gente não tem as paralisações que estendem o tempo, que são normalmente as de televisão, mas é isso, ele tem essa previsão de 3 horas e meia e a gente tem respaldo da regra para mudar, se for o caso. E também evoluímos na administração do jogo, tá? Eu sempre pensei que essa recomendação da DIE fosse para estádios que não tem iluminação artificial, né? Porque aqui no Nordeste os jogos, devido ao calor, os jogos começam 3, 4 horas e a gente nunca aplicou isso aí. Eu acredito que o Gênesis também nunca aplicou esses 2 itens. Mas vocês têm iluminação? Tem. Aqui nem sempre tem. Letra C. A letra C diz que o horário do escurecer é definido como o horário do pôr do sol local ou a hora em que a iluminação tenha que ser desligada. Então os times eles sabem qual é. Se eles contrataram a iluminação para ficar ligada 2 horas só, você tem que começar o jogo 4 horas antes dela ser desligada. Então minha visão anterior estava certa, é o que me confundi agora, beleza. A R321, um jogo é agendado com o horário do kickoff 3 horas antes do escurecer. Letra A, ele inicia no horário. Letra B, ele inicia com 5 minutos de atraso ou mais. Na letra A, o tempo de jogo será conforme determinado pela organização da competição e o padrão é 48 minutos, 4 de 12. E na letra B, o tempo de jogo deve ser limitado a 40 minutos de jogo, só 4 períodos de 10. Artigo 2, ajustes de tempo. Antes do início do jogo, o tempo de jogo e o intervalo entre tempos podem ser reduzidos pelo referee se ele for da opinião de que a escuridão ou outras condições podem interferir com o jogo. Os 4 períodos devem ser de igual duração se o jogo for reduzido antes do seu início, colocando a responsabilidade aí no referee antes do jogo, tá? Letra A. A qualquer momento durante o jogo, o tempo de jogo dos períodos restantes e o intervalo entre eles pode ser diminuído por acordo mútuo entre os técnicos adversários e o referee. Então, durante o jogo, você pode reduzir o tamanho do resto do jogo, mas aí é um acordo entre os
técnicos e o referee. Antes do jogo, se o referee achar que tem que diminuir, ele tem a autoridade para isso. Letra B, erros de marcação de tempo no relógio do jogo podem ser corrigidos, mas devem ser corrigidos apenas no período em que ocorreram os erros. Não pode compensar o relógio ter rodado errado no primeiro período, lá no terceiro período. Letra C, se o referee tiver certeza do tempo gasto, ele deve ajustar o relógio e apropriadamente reiniciá-lo. Isso tudo são regras, pontuações e colocações, instruções, levando em conta que existe um relógio visível. Letra D, erros de marcação de tempo no relógio de jogada podem ser corrigidos pelo referee. O relógio de jogada deve reiniciar em 25 ou em 40, dependendo do erro. Letra E, quando a contagem do relógio de jogada for interrompida por circunstâncias além do controle dos times, sem conhecimento absoluto do tempo gasto do relógio de jogo, uma nova contagem deve ser reiniciada e o relógio do jogo deve rodar conforme a regra 324B, que a gente vai chegar lá em breve. Letra F, o relógio de 40 a 25 não roda se o relógio de jogo estiver rodando com menos de 40 ou 25 segundos, respectivamente, num período. Isso é óbvio, né? Porque vai acabar o tempo do período, não tem por que rodar o relógio de jogada. Letra G, o relógio do jogo não deve ser parado se o relógio da jogada for iniciado em conflito com o parágrafo F acima. Ou seja, se faltam 38 segundos, o relógio está parado, faltam 38 segundos. E aí o relógio da jogada roda os 40 na hora que o referee dá o sinal para rodar o relógio. Não é para parar o relógio e dizer para o operador do relógio da jogada, não roda o relógio da jogada. Já que rodou, deixa rodar. Mas o tempo do jogo vai acabar antes do relógio de jogada. H. Ajustes de tempo em jogo utilizando revisão de vídeo são regidos pela regra 1235, que a gente vai chegar lá daqui a uns meses e a gente não vai dar muita importância para ela. A R322, no halftime, o placar é 56-0. O jogo mais emocionante dos últimos tempos, que você assiste pela televisão com muito entusiasmo e atenção. Os técnicos e o referee concordam que o terceiro e o quarto períodos devem ser diminuídos para 10 minutos cada. A arbitragem diz então que os períodos restantes podem ser diminuídos para o mesmo número de minutos cada. Ou seja, a arbitragem diz, ok, já que vocês querem diminuir os próximos períodos, nós vamos diminuir os próximos períodos. A gente vai ver mais à frente que vai ter Mercy Rule também nesse caso. A gente vai dizer que já está em Mercy Rule desde antes do halftime. Mas a gente vai ver lá na frente. Número 3, extensão de períodos. Um período deve ser estendido para uma descida sem tempo se durante uma descida na qual o tempo acabe, um ou mais dos seguintes ocorrer. Então, só para contexto, a gente está no fim de um período, fim do segundo período, fim do primeiro período, na última jogada, na última descida desse período, quando o relógio chega a 0 durante a jogada, uma das 3 coisas aconteceu. Número 1, uma penalidade for aceita por falta em bola viva, e a exceção a gente vai deixar para ver quando for a exceção. O período não é estendido se a falta for cometida pelo time com a posse e a descrição da penalidade incluir perda de descida, que não adianta nada você estender para uma descida que não deveria existir. 2, se houver faltas que se anulam. E 3, se um árbitro apitar inadvertidamente ou sinalizar incorretamente a bola morta. Se uma dessas 3 coisas acontecer na última jogada de um período, o período deve ser estendido para mais uma jogada sem tempo. Letra B, descidas sem tempo adicionais serão jogadas até que numa descida não ocorram nenhuma das circunstâncias 1, 2 e 3 que a gente acabou de falar. Como que vocês normalmente anunciam a extensão de período? Essa é uma dúvida. Boa pergunta. Eu acho que a gente pode ligar o microfone para anunciar, mas de qualquer jeito falar com os técnicos, mesmo que caso não tenham o microfone, dizer para eles, durante a última jogada do período aconteceu uma falta que foi aceita pelo adversário e por causa dessa falta a gente vai ter mais uma descida sem relógio depois da aplicação da penalidade. Eu sempre só anunciei a falta e no final eu digo que é a última jogada do período. Nunca expliquei, mas eu acho que é bom explicar mesmo que a extensão, né? É porque pode não ser a última. Pode não ser a última jogada do período, né? Pode ter outra falta. Exatamente. Ela só é uma jogada sem tempo. Sim, verdade. Vasco, você faz um sinal de jogada sem tempo? O que é? Um sinal? Tem o sinal aquele de rodar o indicador. Aquele rodando o dedo no ar.
é o primeiro sinal, é oficial, que é descida sem tempo, girando o dedo aqui pra cima, você dá a bola aponta para jogo, depois gira o dedo aqui em cima. É um sinal que eu nunca fiz na minha vida. Mas tá aí, tem um sinal. Mas enfim, o anúncio pode ser, sei lá, holding, ataque número 73, 10 jardas de penalidade do ponto anterior, a descida vai ser repetida sem tempo rodando, porque a falta correu na última descida do tempo do período anterior. Alguma coisa do gênero. Você viu que ficou bem claro o meu anúncio aqui, quase não gaguejei. Mas enfim, algo do gênero. É difícil, né? É bom pensar nisso antes. Pensar nesse textinho. Exatamente, antes de ligar o microfone. Aqui a gente fala extensão do período em decorrência da falta. Pode ser. Ótimo. Mais rápido, né? Show. Valeu, gente. Seguindo então, a arbitragem AR323. AR323, número 1. Durante a extensão de um período, após a bola estar pronta para jogo e antes do snap, o time A comete uma falta. Essa é uma falta em bola morta, o time A é penalizado pela falta e tem o direito de completar a descida. Número 2, o tempo termina durante o free kick do time A. A1 está em offside no chute. Penalidade 5 jardas do ponto anterior, do final da corrida do time B ou do ponto do touchback, e o período é estendido. Repete-se o free kick ou ao time B é concedida uma descida sem tempo. Número 3, o tempo termina durante uma tentativa de field goal do time A e o time B estava em offside, penalidade de 5 jardas do ponto anterior, o período é estendido para uma descida sem tempo. E aí ou vai repetir o chute ou, dependendo da distância, vai ser a primeira descida, mas de qualquer jeito a bola é do time A para uma descida sem tempo. Número 4, um jogador do time A interfere com a oportunidade de receber um chute, que não seja um try, durante uma descida na qual o tempo termina, penalidade de 15 jardas do ponto da falta e o período é estendido. Número 5, time A marca um touchdown durante uma descida na qual o tempo termina. Após o touchdown, mas antes do try, qualquer um dos times comete uma falta. O período é estendido apenas para o try. A penalidade pode ser aplicada no try ou no kickoff seguinte, que vai ser o kickoff do próximo, que vai acontecer no próximo período. Mas a gente não vai estender o período para uma descida sem tempo, porque a gente já tem o try nesse período. Número 6, o time A marca um touchdown durante uma descida na qual o tempo termina, e durante o try convertido do time A, o time B comete uma falta. O período não é estendido para o kickoff, o time A pode aceitar a penalidade e jogar novamente o try, ou declinar a penalidade e aceitar a pontuação. Penalidades por faltas pessoais e condutas antidesportivas podem ser contadas no kickoff subsequente ou no próximo ponto em períodos extras. Então, se for uma falta pessoal nessa situação, uma falta pessoal no try, o time A pode aplicar a penalidade no próximo kickoff, ou no próximo período extra, no caso. 7. O time A marca um touchdown durante uma descida na qual o tempo termina. Após o término do try, qualquer um dos times comete uma falta em bola morta. O try pode ser repetido se for por uma penalidade aceita por falta em bola viva ocorrida durante o try. Não é o caso. A penalidade pela falta em bola morta será então aplicada na nova jogada do try, se tivesse uma outra falta em bola viva também. O período não é estendido para a aplicação da falta em bola morta. Se ela for aceita, essa penalidade deve ser aplicada no kickoff para o começo do próximo período ou no próximo ponto em períodos extras. E número 8, o primeiro tempo termina durante uma jogada na qual a 12 está além da zona neutra quando completa um passe para a 88 na endzone do time B. Ou seja, um passe ilegal porque o passador está além da zona neutra. O time B aceita a penalidade para anular a pontuação, obviamente, mas o período não é estendido porque a penalidade de falta por passe ilegal inclui perda de descida. E aí acaba o primeiro tempo. Número 4, aparelhos de marcação de tempo. Letra A, relógio do jogo. O tempo do jogo deve ser marcado por um relógio do jogo. A gente vai falar nesse termo, relógio do jogo, daqui para frente sempre. É o relógio que marca o tempo do jogo. E ele pode ser um cronômetro operado pelo line judge, field judge, side judge ou back judge. Ou um relógio de estádio operado por um assistente de relógio sob a direção do árbitro apropriado. O tipo de relógio do jogo deve ser determinado pela administração da partida. Ok. Nessa regra, e eu escolhi deixar assim porque o meu objetivo é forçar a gente a tirar o relógio da mão do referee, ela diz
que o relógio do jogo ou ele é operado pelo line judge, ou pelo field judge ou side judge, ou pelo back judge, dependendo de qual é o tamanho da equipe, né? Ela vai passar na mão de algum desses árbitros. Eu adoraria que a gente tirasse o relógio do referee, mas eu sei que a nossa prática é essa e que o costume é de colocar a mão no referee, porque em teoria é quem sabe mais as regras. A gente sabe que isso também não é exatamente verdade, mas quem achar que deve continuar com o relógio na mão do referee, continue com o relógio na mão do referee. Quem achar que pode começar a se adequar a essa regra, fique à vontade também. Sempre que eu sou referee, eu dou pra alguém o relógio. Geralmente fica com o meu HL. Com HL é meio complicado, não, que ele tem que cuidar já do marcador de idade descida. Sim, é bem mais complicado. Mas ele faz... que no caso era o Will, não sei se vocês lembram dele. Que o homem é bom mesmo. O homem é bom. Tipo, ele conseguia. Quem faz tudo não fica bom em nada. O bicho tava me salvando, ele fazia qualquer coisa. Uma vez, Daniel, você me falou que ficava com side ou com field. Side ou field é melhor. Side field é melhor quando a equipe é de 7, mas a equipe nem sempre é de 7. Aí quando ela não é, ela fica na mão do line judge. É melhor do que ela ficar na mão do head linesman. Porque o head linesman também tem a corrente para cuidar. É por isso que... O nosso problema aqui é que eu acho que o time que estiver oposto ao lado do relógio vai acabar... Então, mas isso porque a gente tem falha de mecânica nesse sentido. A nossa falha de comunicação é grande. Sim, a gente tem um problema grande de mecânica de comunicação. Era para todo mundo saber o relógio o tempo inteiro. Não é só o cara que está com o relógio na mão que tem que saber o relógio. E é responsabilidade desse sujeito que está com o relógio, se um time pergunta para ele na lateral qual é o tempo, é responsabilidade dele responder aos dois times qual é o tempo do jogo. Nesse ponto é bom quando a gente tem os rádios, que a gente com o rádio fala uma vez nesse ponto o rádio ajuda, realmente. Todo mundo fica sabendo o tempo do jogo. E ali no back judge é só quando tem relógio da jogada no estádio. Deixar o relógio da jogada pro back judge mais o relógio do jogo é impossível, né? Ele enlouquece. Acho que rádio pra todo mundo atrapalha. Aqui no Brasil ainda, pelo que eu tô vendo, o pessoal bate muito papo e fala muita bobagem. Eu vou te falar que eu acho que o rádio só seria muito útil nesse caso. Cara, aqui no Sul a gente usa e eu acho ele bem útil pra gente. Pra comunicação de faltas, de relógio, ajuste de mecânica. O Daniel critica um pouco isso porque a gente acaba ficando meio desleixado em relação aos sinais e comunicação quando não tiver o rádio. Mas tendo o rádio funcionando, ele é muito bom. E em alguns lugares, a equipe fica preguiçosa, porque fala, vou passar no rádio e não tem que ir lá. Eu falei a questão do rádio, quando você falou ajuste de mecânica, cara, ajuste de mecânica pelo rádio, entendeu? É complicado, entendeu? Não, mas eu entendi o que o Vinícius falou com questão do rádio, com essa relação do tempo. Essa relação realmente seria mais fácil. Mas a gente não pode depender do rádio, porque nem todo mundo tem rádio. A gente não pode depender do rádio. A gente tem que saber fazer sem o rádio. Essa é a questão. Precisa saber fazer sem o rádio. Assim, da mesma forma que os times perguntam, quando a gente deixa o relógio do tempo, o tempo do jogo, na mão do referee, os times perguntam ao referee qual é o tempo e o referee responde para os dois times, um árbitro numa lateral pode fazer a mesma coisa. Tudo bem, ele não vai ser ouvido pela lateral adversária, mas é por isso que a gente precisa ter uma mecânica que entenda como fazer isso, porque entre o árbitro da lateral e o árbitro e o técnico da outra lateral, tem alguns árbitros no meio do caminho que podem repassar informação. O referee no meio de campo, quando um time numa lateral pergunta quanto tempo tem, ele grita do meio de campo qual é o tempo, para os dois lados. A mesma coisa pode ser feita pelo back judge ou pelo umpire, se o relógio estiver na mão de um árbitro na lateral. Quando o time pergunta para ele quanto tempo tem, ele vira para o meio do campo e diz para o umpire ou para o back judge 5 minutos. E o back judge vira e repassa a informação para o outro lado. Só que a gente não tem essa mecânica bem desenvolvida. E os times, as equipes que compraram rádio e passaram a usar o rádio, não têm essa mecânica bem resolvida sem o rádio. Eles conseguem resolver com o rádio e conseguem se comunicar com o rádio e isso ajuda eles. É ótimo sendo desse jeito. Mas eles não têm essa mecânica sem o rádio. Na hora que o rádio parar de funcionar, ou falhar, ou estiver num lugar onde a interferência de rádio é muito grande e não tem um canal limpo, eles vão ficar tão sem saber o que fazer quanto a gente que não tem essa mecânica desenvolvida e não tem rádio. Essa é a minha crítica ao rádio. Sim, mas atualmente o problema não é do rádio, né?
Com ou sem rádio. É das pessoas. É das pessoas, né? Eu apitei uma vez de referee e meu rádio passou o primeiro tempo inteiro desligado, eu não sabia. E todo mundo ficou perdido, menos eu. Exatamente. Quando você está acostumado com o rádio, acostumado não, a palavra não é acostumada, a palavra é acomodado com o rádio. Quando você está acomodado com o rádio, se tem algum problema no rádio de alguém, você aliena essa pessoa da equipe. E isso é um problema, porque aí você cria um grande problema de comunicação e de mecânica. É verdade, que a pessoa fica tão acostumada com o áudio, esquece a sinalização. Na verdade, não precisa nem de rádio, cara. Só baixar esse aplicativo aqui, todo mundo conecta e pronto, resolveu. Menos um problema aí, tá vendo? Não precisa gastar dinheiro. Cheio de delay, eco. Imagina, falhando, voz falhando no meio do caminho. Vai ficar ótimo. Eu apitei poucas vezes com rádio. Poucas. Eu não cheguei a conseguir me acostumar com rádio. A última vez que eu apitei com rádio foi lá com o Gênesis em Recife. E, cara, eu fico completamente perdido. Eu não tenho costume. Mas é uma falha minha. Eu não tenho costume. A gente no Rio não gosta de teimosia também. A gente é avesso à tecnologia, cara. Velho. Totalmente. Eu não tenho medo de microfone até hoje. Eu não consigo pendurar mais coisa no meu cinto, cara. É simples a parada. Isso é implicante, cara. Cara, aqui no Sul a gente usa bastante, quase todos os jogos, e eu sou um defensor do rádio. Eu acho que ele melhora muito a eficiência da nossa administração do jogo. E quando a gente não consegue usar, cara, não é tão problema assim pra nós. A gente consegue se virar sem ele e faz a comunicação visual mesmo. Mas eu sou um defensor do rádio. Que bom. Eu tô falando, é o que o Diego falou, a gente aqui no Rio é avesso à tecnologia. É um problema nosso também. Eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema porque a minha tendência é achar que a gente vai se acomodar com o rádio. E é um problema meu, de falta de confiança no ser humano. Que se vocês têm essa capacidade aí no Rio Grande do Sul, eu acho maravilhoso. Porque você não se acomodar com uma tecnologia que vai te ajudar, mas você usar essa tecnologia, mas estar pronto para não usá-la, caso você não tenha, é essencial. Só que eu não confio na humanidade do Rio de Janeiro para chegar nesse ponto. Só que agora que o Jean comprou o radinho para ir para Disney, talvez a gente passe a usar rádio também, porque cada um tem que comprar o seu. O Jean já começou comprando dele. O rádio que o Jean comprou para ir para Disney, eu não vou usar. Tudo bem, a gente substitui você pelo Enzo, não tem problema. Mas qual Enzo? Tem vários Enzos aqui. O Jean não tá nem aqui para se defender, aí melhor assim. Assim que é mais legal, quando ele não pode se defender. Exatamente. Letra B, relógio de 40 segundos. Número 1, quando um árbitro sinaliza que a bola está morta, o relógio de jogada inicia a contagem de 40 segundos. Tem que esperar posicionar a bola? Não. Acabou a jogada, os 40 segundos já estão rodando. Mas isso significa que vai ser delay todas as jogadas. Então, segura um pouco o relógio. Estou te dizendo, pela regra, o relógio roda assim que termina a jogada. Se você percebe no início do jogo que os times não têm o ritmo que eles precisam ter, segura um pouco o relógio para não ficar marcando falta o tempo inteiro. E quando eu digo segura um pouco o relógio, eu sei que esse podcast vai ser polêmico nesse ponto, mas é a realidade. Quando eu digo segura um pouco o relógio de 40 segundos, significa segurar ele rodar até 45, 50, 55, 1 minuto. Não tem problema. Cara, permita-me discordar, cara, porque eu acho que se você ficar dando esse 10 segundos, quando essa equipe jogar fora, vai tomar delay o tempo todo. Acho que tem que empurrar o pessoal a acostumar com 40 e ponto final. Esse caso não acho uma boa, não. 2, 3 segundos é óbvio, né? Agora, acontece muito quando tem uma equipe de fora. Quando vem uma equipe de fora jogar, às vezes, o cara toma delay direto, às vezes, porque não está acostumado. Então tem que manter esse 40, cara, quando acabar a jogada. Tá muito confuso isso. Eu acho que é uma das confusões maiores da arbitragem hoje. Eu sou um pouco mais flexível com isso. Eu acho que, por exemplo, na Elite precisa ser mais rigoroso. Mas quando for em times mais iniciantes, dá para ter uma tolerância. Ou no fim eu viro o contrário, né? Sim, mas quando for mais regional, não tem problema. Mas quando são as duas divisões que rodam o país, já aí complica muito, entendeu?
Aqui a gente começa bem rigoroso e se tem muito delay, a gente vai aliviando um pouquinho, porque senão o jogo não acaba, né? E a culpa acaba sendo nossa. Sim, mas 10 segundos é um pouco de exagero que eu tava falando. É isso que eu tô falando. É que tudo depende do momento do jogo, né, mano? Se for uma situação que o time não tá levando vantagem nenhuma, não tem por que parar o jogo com uma falta dessa, entendeu? Mas se for assim, um time que tá perdido em campo, tá trocando, vai entrar o chutador, sai, vem, daí a gente pode até aplicar essa falta, mas eu acho que a gente tem que ser mais flexível nesse ponto. Não, sim, eu entendo. Eu tô falando que não precisa dar 10, 15 segundos também, né? Acho que é um pouco de exagero. Pra equipe, como a gente falou, a elite, o acesso, cara, os caras podem ser mais rigorosos, dá pra ser mais rigoroso. Um regional ou um torneio menor, claro que dá pra dar. Também não sou radical, não. Mas também não precisa cravar os 40 segundos exatos. Deixa um pouquinho mais. Eu entendo o argumento do Monoblock e, como eu disse, eu até concordo com ele nesse sentido. No sentido de ensinar. É um sentido mais educativo do que de punir mesmo. De você fazer o time entender que ele tem que estar dentro daquele tempo lá. Eu não acho que ninguém ganhe, ninguém leva vantagem se a gente deixa o relógio da jogada passar 40, 50, 1 minuto. Eu não acho que nenhum time leva vantagem porque a gente está queimando o tempo do relógio também enquanto a gente faz isso, né? Só o que vai acontecer é ter menos jogada no jogo porque os times estão mais devagar mesmo. Eu acho isso menos grave do que a gente ficar parando o jogo o tempo inteiro por causa de delay of game. Que eu também não acho que seja o que o Mono defende. Não acho que ele acredite que um jogo tem que ficar parando o tempo inteiro por causa de delay, porque um time não consegue jogar em 40 segundos. Mas eu entendo o ponto dele de não ser tão flexível, como eu dei o exemplo, de 20 segundos de tolerância, mas também não ser chato com 40 segundos cravado e você já marcou a falta e aí você vai marcar um monte de falta que não tem porquê, que não está fazendo nenhuma diferença no jogo. Então, assim, ter algum nível de flexibilidade, entender a realidade da partida, entender o nível de jogo dos times, entender o costume e o tempo que eles levam para se armarem e começarem uma jogada, e até ajudá-los mesmo nesse sentido. Assim, se no primeiro drive de um time você percebeu que teve que flexibilizar muito o tempo de jogada, encosta no técnico do time e fala, seu ataque tem que acelerar, porque tá queimando aqui o relógio e tal. Ajudar os times, como a gente faz no cara coroa, a gente tem que fazer durante toda a partida. Assina embaixo. É aí que eu ia chegar, você falar pros times, é perfeito. Isso só tem uma coisa, isso só pode funcionar se a gente também não faz o sinal de 10 e 5 segundos, né? Porque se você faz o sinal de 10 e 5 segundos... Não, isso é obrigatório. Acabou, a pessoa não vai aceitar que 5 segundos demorou 15. Então, e depois o pessoal tá reclamando, por que não fez o sinal de 10 ou 5? Então isso é sempre uma coisa complicada, essa parte do... Não, mas a gente faz o sinal de 10 e 5 e ainda assim, ninguém tem um relógio na cabeça. Por mais próximo que a pessoa tenha um relógio na cabeça, ninguém tem um relógio na cabeça. Se você faz o sinal de 10 ou 5, 3 segundos todo mundo aceita de boa. Mais do que isso, não vai, pô. Mas se você ganha 3 segundos no relógio de 10 e 3 segundos no relógio de 5, você tem 6 segundos de flexibilização aí. E se você dá os 10 segundos quando você, sei lá, com 8 segundos, você levanta o braço e dá os 10, você já ganhou mais 2 segundos aí. Entendeu? Tem como fazer o sinal e flexibilizar. Eu entendo o que você está falando também. O vai reclamar de qualquer jeito, porque eles gostam de reclamar. Tem aquela coisa de quando você levanta o braço, a galera na lateral corre e começa a contar 10, 9, 8. Quando você vai olhar, os segundos não estão nessa velocidade. Então, assim, tem como flexibilizar mesmo fazendo a sinalização. O importante para mim, mais importante do que flexibilizar ou não, é fazer a sinalização. Porque a única forma do time saber aonde está o relógio da jogada é pela sinalização. Se você não acha que consegue flexibilizar e fazer a sinalização, então faça a sinalização. E além da sinalização, é muito importante o referee alertar o time do ataque que chegou nos 10 segundos, nos 5 segundos, porque acho que pouca gente ainda faz isso. Isso aí. Número 2, se a contagem dos 40 segundos não começar ou for interrompida por razões além do controle do árbitro ou do operador do relógio, por exemplo, se um relógio quebrar, o referee deve parar o relógio do jogo e sinalizar com ambas as mãos abertas acima da cabeça no movimento de empurrar para cima que o relógio da jogada deve ser reprogramado com 40 segundos e iniciado imediatamente. Número 3, no caso do relógio de 40 segundos ter rodado 20 antes da bola estar pronta para jogo, o referee deve declarar um timeout e sinalizar que o relógio de jogada seja reprogramado para 25 segundos,
Quando o jogo puder ser reiniciado, o referee sinalizará a bola pronta para jogo e o relógio de jogada deve iniciar a contagem dos 25 segundos. O relógio do jogo deve iniciar no momento do snap, a menos que estivesse rodando quando o referee sinalizou o timeout. Nesse caso, ele deve rodar no sinal do referee. A gente tem que posicionar a bola antes de gastar 20 segundos do relógio da jogada. Se a gente não consegue posicionar a bola antes de rodar em 20 segundos do relógio da jogada, a gente para o relógio, bota o relógio da jogada em 25 segundos e posiciona a bola e roda o relógio. Daniel, que sinal que usaria para comunicar entre o back judge e o referee? Boa pergunta. A gente pode criar um sinal Tem desse. algum suplementar, se bobear. Talvez tenha. Eu te confesso que eu não sei. Só olhar o relógio que tá atrás do post, cara. Coisa óbvia, né? É o Coen perturbando, né? É o Coenzo, né? Olha pro sol. É só olhar pro relógio da jogada ali embaixo do gol, cara. É muito fácil. Aí a questão do rádio, né, Vini? Facilita bastante. A questão do rádio ajuda aí também. Caralho, vai ficar defendendo o rádio o tempo todo agora, entendeu? Viva o rádio. Aqui no Paraná também usamos. Todo mundo usa, só a gente não usa. A gente tem medo de tomar choque. Eu já falei, é só baixar o celular. O Mono e o Daniel e o Diego estão fazendo essa ligação pro telefone fixo, né? Eu acho. Telefone fixo, boa, cara. Telefone fixo é uma boa, cara. Vou andar com aquele telefone verde de Contra a discar. evolução da tecnologia. Aquele ficar discando 8 dias, tá ligado? Dá mó trabalhão pra um falso start. E quando o número era 299980, cada discagem dessa... Demorava um minuto pra discar. Espera voltar, puxa de novo. Enfim, quem tá ouvindo esse podcast não lembra disso, não era nascido nessa época. Provavelmente não. É só usar rádio. Aí, falando aí. Aí, ó. Olha o telefone aí. Falando no telefone, olha aí. Minha avó tá me chamando aqui. É da época das viseiras coloridas, né? Garoto. Viseira de croupier. Ai, meu Deus. Vamos seguir. Letra C, relógio de 25 segundos. Se os árbitros sinalizarem para parar o relógio do jogo por qualquer das seguintes razões, o referee deve sinalizar com uma mão aberta acima da cabeça no movimento de empurrar para cima que o relógio da jogada deve ser programado para 25 segundos. São 13 situações agora que a gente vai listar. Qualquer uma dessas 13 situações acontecer, o referee deve sinalizar que o relógio da jogada é de 25 segundos. 1. Aplicação de penalidade. Depois de aplicação de penalidade, 25 segundos. 2. Timeout cobrado de time. Depois do timeout, 25 segundos. 3. Timeout de mídia. 4. Timeout por lesão, somente para jogador do time de ataque. O relógio da jogada deve ser ajustado para 40 segundos no caso de lesão de jogador do time de defesa. 5. Para uma medição. 6. Quando o time B ganhar first down, ou seja, a gente vai trocar a posse primeira descida do time B, 25 segundos. 7. Após uma descida de chute que não seja um free kick, no qual o time B será o próximo a colocar a bola em jogo. 8. Pontuações que não sejam touchdown e não o try. 9. Início de cada período. 10. Início de uma série de posse de time em período extra. 11. Revisão de vídeo. 12. Outras paralisações administrativas. E 13. O capacete de um jogador do ataque sai completamente durante a descida. Se o relógio deve ser de 40 segundos se o capacete de um jogador de defesa sair completamente. Quando o relógio puder ser reiniciado, o referee sinalizará a bola pronta para jogo e o relógio da jogada iniciará a contagem. Mau funcionamento do relógio. Se um relógio visual de 40 a 25 segundos deixar de funcionar, ambos os técnicos devem ser avisados pelo referee imediatamente e ambos os relógios devem ser desligados. Alguém tem alguma questão ou observação a fazer com relação aos 13 itens que a gente listou ali? Tinha alguma mudança desses relógios que eu agora não lembro. Então, eu acho que foi quando a primeira jogada da campanha, depois do kickoff, foi 40. Exatamente. Ah, tá. Só que a gente não consegue fazer isso aqui, né? Não consegue fazer isso aqui. Depois do kickoff botar 40 segundos, a gente Faz não consegue. 25 e faz primeiro descida. Quando a bola tá pronta para jogo.
E eu, na verdade, essa é uma mudança que veio da NCAA e que eu acho que não tem nenhuma relevância pra gente, porque é uma mudança que veio da NCAA para eles tentarem diminuir a duração de jogo. Porque a NCAA é engraçado isso, né? Eles ficam tentando reduzir a duração dos jogos da NCAA, mas eles não fazem a única coisa que tem que ser feita, que é diminuir os intervalos de televisão. Que o que faz o tempo do jogo ser longo é o intervalo de televisão. O que dá dinheiro? É o que dá dinheiro. Pois é, então eles vão ficar mexendo em um monte de coisinha para diminuir 2, 3 minutos do jogo e nunca vão mexer no que dá dinheiro, que é o que faz o tempo do jogo ser longo. E é engraçado porque é a televisão que reclama disso. A televisão reclama, os jogos estão demorando muito tempo. Então diminui o tempo da televisão, não, mas se diminuir o tempo do intervalo vai diminuir o dinheiro, eu vou pagar menos. Mas então a gente vai continuar com o mesmo tempo, porque não tem como diminuir o tempo do jogo. E também reclama do árbitro, né? Sim, reclama de todo mundo, menos da televisão. Mas aí eles fizeram essa mudança na NCAA. Na verdade, o jogo volta do intervalo, daí eles fazem o kickoff. Daí fica aquela enrolação e a TV não sabe mais o que mostrar, porque daí até entrar os dois times, eles perdem muito tempo nisso. Eles acham que perdem muito tempo nisso, né? Então quebra um pouco a sequência do jogo. Mas a gente sabe que pra nós isso aí é totalmente inviável. Se a gente começar a rodar os 40 segundos no fim do free kick, do kickoff, até posicionar a bola, a gente já rodou mais de 20 segundos. E aí a gente vai ter que parar o relógio, fazer o procedimento e botar os 25 segundos. É isso que vai acontecer. Então é mais fácil pra gente manter os 25 segundos. Terminou o kickoff, bota a bola no lugar e roda 25. Como a gente está fazendo, todo mundo faz assim, né? Ninguém roda esses 40 depois do kickoff, depois do free kick. A R324, número 1, quando a bola é morta depois de uma jogada de corrida que termine fora de campo, o relógio da jogada de 40 segundos é iniciado. O umpire recebe a bola do line judge e está posicionando ela no chão quando ele vê que não é uma das bolas legais do jogo. Ele então devolve a bola para o line judge, que tenta conseguir uma bola legal, e a arbitragem diz que se o relógio da jogada marcar 20 segundos ou menos antes da bola certa estar em campo para jogo, o referee declara um timeout, sinaliza que o relógio da jogada seja de 25 segundos e quando a bola correta estiver pronta para jogo, ele roda os relógios. 2. Quando a bola está morta depois de uma jogada de corrida que termina numa zona lateral, ou seja, o relógio continua rodando, os árbitros têm dificuldade para reposicionar a bola na hash mark. Enquanto o relógio se aproxima dos 20 segundos, o umpire posiciona a bola no chão com os árbitros prontos. O relógio está pouco abaixo de 20 segundos quando o umpire se afasta. Não vamos parar o relógio de jogo nessa situação. O referee dá o sinal de reiniciar o relógio da jogada em 25 segundos, rodando, com o tempo rodando. Se o relógio de jogada for reiniciado rapidamente, o relógio do jogo não para. Apenas se o operador do relógio demorar a reiniciar o relógio da jogada em 25 segundos é que o referee deve declarar o timeout. Isso não tem relevância pra gente porque o back judge vai mentalmente reiniciar o relógio em 25 segundos lá e se ele não conseguir, ninguém vai descobrir que ele não conseguiu, porque ele vai levantar o braço dele quando estiver faltando 10 segundos e vai esticar o braço dele pro lado quando estiverem faltando 5 segundos. Quando a gente começar a ter os reloginhos lá no fundo da end zone ou no meio do campo, aí a gente começa a se preocupar com esse procedimento. Número 3, time A apontou um touchdown e o relógio de 40 segundos é iniciado. Sem parar o jogo, o referee recebe confirmação do árbitro de vídeo que a pontuação é válida. O relógio da jogada marca 25 segundos nesse momento ou 19 ou menos. Se estiver marcando 25 segundos, o referee sinaliza para o center judge sair da bola e permitir o snap. Se tiver menos de 20 segundos, o referee sinaliza para o relógio da jogada voltar a 25 segundos e então sinaliza para o center judge ou umpire sair da bola para permitir o snap. Como disse o Vinícius, a gente não costuma rodar 40 segundos depois de touchdown também, a gente costuma rodar 25 quando a bola está pronta para jogo, porque é aquela situação da troca da bola, a bola vem na mão do snapper, aquela que a gente falou que sempre ignora lá na regra 1, na seção da bola, que as bolas não podem ser marcadas para preferência do jogador, mas a gente deixa todo kicker ter a sua própria bola e entrar com ela na mão na hora da jogada que ele vai chutar. Então essa R número 3 ela é linda na teoria, mas ela não funciona muito bem pra gente na prática. E a última R, a R número 4, time A marca um touchdown e o relógio de 40 segundos é iniciado. Com menos de 25 segundos no relógio da jogada, o técnico do time A ou o capitão pede que a bola seja reposicionada para a hash mark da esquerda. A arbitragem diz que os árbitros não realizarão o pedido e o time A pode pedir um timeout para reposicionar a bola, a menos que tenha cometido uma falta antes disso ou tenha acontecido faltas que se anulem. Chegamos aqui à sessão número 3, mas esse episódio já deu o que tinha que dar. Então vamos nos despedir aqui todos novamente. Muito obrigado pela participação de vocês e aos que participaram pela primeira vez. Espero que tenham achado interessante
e que possam participar das próximas. Fiquem ligados na próxima. A lista de gente que foi convidada para esses eventos é bem-vinda a qualquer momento, e a lista de pessoas que quiserem ouvir esse podcast a qualquer momento nas vidas também é muito bem-vinda. Eu agradeço mais uma vez a participação de todo mundo que esteve aqui e a audiência e a atenção de todo mundo que tiver escutado esse podcast até o final. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, boa semana, bom fim de semana e bom mês. Valeu, pessoal. Um abraço. Sempre um prazer. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Pode se despedir, Mono, porque é de verdade. Não vou fazer outro episódio, não. Eu me despedi, mas tava com o microfone desligado. Não, cara, eu tava distraído aqui que eu tava comprando um jogo de rádio pra gente. Me convenceram, finalmente me convenceram, porra. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar.